Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Coroa da Santidade, continuação, estamos na página 246. Crescendo nas virtudes, agora oração constante e uma preferência pelo silêncio. Alegra-te sempre, ore constantemente, agradeça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. Conforme 1 Tessalonicenses 5, 16, 18. Podemos ver que as Escrituras nos advertem para orarmos, não somente às vezes, mas sempre. E não quase sempre, mas nos aconselha a orar constantemente. Orai sem cessar em todas as circunstâncias. Dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus. Portanto, essa constância não é opcional para nenhum cristão, embora a melhor maneira de orar constantemente seja fazendo todos os seus atos na vontade divina, como discutido em um capítulo anterior. Devemos também considerar a simples oração conversacional com Deus como uma ocorrência contínua, seja na mente ou nos lábios. Em vez de ver isso como um fardo, devemos ver isso como uma alegria. O Todo-Poderoso Criador do Universo deseja estar sempre conversando com você. E se concordamos com esse desejo amoroso dele, o dom é nosso. É simples assim. Jesus diz a Luísa. O que eu recomendo é um espírito de oração contínua, esse esforço contínuo da alma para conversar comigo, seja com seu coração ou com sua mente, com sua boca ou mesmo com uma simples intenção, a torna tão bonita aos meus olhos que as notas do coração dela se harmonizam com as notas do meu coração. A beleza que um espírito de oração continua e faz adquirir é tão grande que o diabo é como se fosse atingido por um raio e fica frustrado com as armadilhas que ele coloca em ordem para prejudicar a essa alma. Jesus assegura a Luísa que esse desejo contínuo da criatura em falar com ele arranca o presente de suas mãos, e ele não pode deixar de entregá-lo a uma alma assim. Toda criança não sabe disso? Se uma criança está conversando amorosamente com o pai, sabe que nenhum mal pode lhe acontecer. Sabe que exatamente onde o pai o quer e não teme. No meio de uma conversa amorosa que possa haver ofensas pequenas ou grandes que ele esteja cometendo contra o pai. Além disso, ele sabe que seu pai lhe dará tudo o que precisa, tudo o que é bom para ele. Nesta conversa, pois como o pai pode deixar de fazê-lo? É somente quando a conversa cessa e talvez surja uma distância que os medos entram e a criança pode sucumbir a imaginar qual é o seu próprio estado em relação ao pai. O que uma criança não pode fazer com seu pai terreno, permanecer em uma conversa amorosa contínua, certo de que seu pai sempre ouve e responde com ainda mais amor, todos podemos fazer com Deus, nosso Pai Celestial, se ao menos ficássemos falando constantemente com Ele. Mesmo que esse discurso seja puramente mental, sutil e simples, talvez até espalhado entre as pausas do nosso trabalho. Então não teríamos nada a temer. Saberíamos que o dom é nosso. Saberíamos que nossa salvação e santificação já estão garantidas e descansaríamos sempre na paz de saber que a vontade de Deus é feita em nós. Mas o que torna uma conversa constante com Deus impossível? Um fracasso em respeitar a virtude do silêncio, uma mente faladora, uma boca faladora, um ambiente falador e distraído. Considerando o enorme bem danificado por esses fatores, devemos proceder com severidade. Jesus diz a Luísa: quem fala muito mostra que está vazio em seu interior, enquanto alguém que está cheio de Deus, encontrando mais sabor em seu interior, não quer perder esse gosto. Ele fala, mal fala, e só por necessidade. E mesmo enquanto fala, ele nunca sai do seu interior e tenta o máximo que pode impressionar nos outros o que sente dentro de si. Por outro lado, quem fala muito não é apenas vazio de Deus, mas com muitas conversas tenta esvaziar outros de Deus. Santa Faustina colocou de uma maneira ainda mais franca, escrevendo em seu diário que uma alma tagarela nunca alcançará a santidade. Vamos examinar cuidadosamente as nossas consciências para garantir que a capacidade de conversação não tenha lugar em nossas vidas.
Nós desperdiçamos os dias com uma conversa ociosa. As famílias podem ser um caminho incrivelmente poderoso para a santidade. Basta ler sobre a vida de Santa Teresa de Lisieux, de São Thomas More, da Beata Conchita. Este último teria escrito, o São Tomás More, livros durante o jantar, escrituras durante o jantar, para exemplos perfeitos. Ou podem nos arrastar para baixo, para a terra, e todas as suas vaidades com persistência implacável. Portanto, devemos garantir que nossos lares não sejam dominados por conversas, fofocas, televisão e músicas mundanas. Isso pode ajudar a ter uma Bíblia em áudio ou livro do céu, tocando durante momentos que normalmente tendem a ser dominada por conversas ociosas, talvez ao lavar a louça ou preparar a comida, e ter um bom regime de oração à noite, como o rosário, a leitura espiritual ou leitura diária do livro de intenções da família, uma vez que simplesmente saiam até a hora de ir para a cama. Nós ligamos a música secular ou falamos no rádio ou até em estações católicas tocam bastante material que é tudo menos edificante. Toda vez que dirigimos, trabalhamos, caminhamos, etc., ou nos enganamos em pensar que o rock cristão ou músicas de forma similarmente degradadas são edificantes apenas porque as letras edificantes estão ligadas à batida fundamental tribal, sexual e às vezes demoníaca? Passamos grandes quantidades de tempo ao telefone, sentimos a necessidade de constantemente fazer comentários sobre o que nos rodeia ou damos voz a todos os pensamentos triviais que entram em nossa mente ou sentimentos que entram em nosso corpo, precisando de que todos na sala saibam sempre que estamos cansados, com fome, com calor, com frio, com dor de cabeça, etc. Vamos considerar também que no dia do julgamento veremos em que porcentagem de tempo, dentre todas as conversas em que nos encontramos, passamos conversando versus o tempo que estamos passando ouvindo. Muitas pessoas estão em um despertar rude, ou alma tagarela, porque você sente a necessidade de contar a todos o que você entra em contato com todos os detalhes sobre notícias, fatos mundanos e histórias sobre si mesmo, com os quais você tem dificuldade em se preocupar? Você tem medo do silêncio? Não é preciso tecnologia avançada nem espiritualidade mística para diagnosticar esta doença. Mesmo para os grandes, o filósofo Aristóteles viu muito bem o que era. E os homens maus procuram pessoas com quem passar seus dias e evitam-se, pois eles se lembram de muitos atos penosos e antecipam outros como eles, como estão sozinhos, mas quando estão com outros esquecem. De fato, às vezes, a necessidade constante de ruído surge do nosso desejo de nos distrair, o que costumava ser feito com a companhia constante de outras pessoas, como Aristóteles menciona acima. Hoje é feito com mais frequência, sempre tendo a televisão, o celular, o rádio, o computador, dizendo a nós o que pensar. Inúmeras histórias longas, solilóquios, reclamações, fofocas e conversas ociosas destroem não apenas o indivíduo, mas também a comunidade. Às vezes basta uma dessas pessoas para arruinar a coesão social de um grupo inteiro. Muitos apostolados católicos foram dilacerados por sintomas que se resumem à conversação e negligência do silêncio adequado. Enquanto isso, mesmo muitos empreendimentos mundanos caminham bem ao lado desses apostolados moribundos, porque seus membros exercem pelo menos a restrição de controlar a língua e não sentem a necessidade de compartilhar todos os seus pensamentos, opiniões, críticas e defesas. É por isso que as boas ordens religiosas são tão cuidadosas na aplicação da regra quanto ao silêncio. A regra do silêncio é, entre outras coisas, uma proteção contra bocas de automóveis, fofocas, indivíduos opinativos e defensivos, destruindo a comunidade e toda a atmosfera. Além disso, a Igreja, especialmente o magistério do Papa Francisco, tem o cuidado de insistir que as homilias sejam breves. Sim, uma homilia também pode facilmente tornar-se nada além de uma sessão prolongada de palestras do pregador, e se isso continuar por muito tempo, destruirá a paróquia. De fato, a capacidade de conversação pode transformar até coisas aparentemente sagradas em vaidade. Por outro exemplo, mantendo uma conversa sagrada muito depois que ela deveria ter terminado e se tornado santa. E uma santa ação. O cardeal Robert Sarah escreveu recentemente um excelente livro, O Poder do Silêncio, contra a ditadura do barulho, e nele ele fornece muitas joias de sabedoria, algumas das quais consideramos aqui.
As palavras geralmente trazem consigo a ilusão de transparência, como se elas nos permitissem entender tudo, controlar tudo, colocar tudo em ordem. A modernidade é faladora porque se orgulha, a menos que o inverso seja verdadeiro. Será que nossa conversa incessante talvez seja o que nos deixa orgulhosos? Superficial e vaidoso, a pessoa que fala é um ser perigoso. O hábito agora difundido de testemunhar em público as graças divinas concedidas na profundeza da alma de um homem o expõe aos perigos da superficialidade, a autotraição de sua amizade interior com Deus e da vaidade. É necessário deixar nosso tumulto interior para encontrar Deus, apesar das agitações da ocupação, os prazeres fáceis. Deus permanece silenciosamente presente. Ele está em nós como um pensamento, uma palavra e uma presença cujas fontes secretas estão enterradas no próprio Deus, inacessíveis à inspeção humana. A solidão e o melhor estado para ouvir é o silêncio de Deus. Sem silêncio, Deus desaparece no barulho, e esse barulho se torna ainda mais obsessivo porque Deus está ausente. A menos que o mundo redescubra o silêncio, ele está perdido. A terra então corre para o nada. Se nosso telefone celular interior está sempre ocupado porque estamos conversando com outras criaturas, como o Criador pode nos alcançar? Como ele pode nos ligar? Como o cardeal demonstra apropriadamente, a questão é urgente demais para ser abordada como morno. Não vamos dar desculpas, mesmo a chamada conversa terapêutica ou ventilação não é boa e não é algo que temos direito, simplesmente porque decidimos que precisamos. De fato, sempre que nos sentimos inclinados a racionalizar algo com as palavras, eu preciso disso, provavelmente não é a vontade de Deus. Infelizmente, todos nós fingimos que nossas necessidades são milhares de vezes maiores do que realmente são. Pelo que nós realmente necessitemos de silêncio, esse silêncio também nos disporá para a próxima virtude fundamental, o desapego, pois geralmente é devido à falta de silêncio que nos apegamos às coisas. Mas o silêncio externo não garante nada, pois é possível que isso não faça nada além de possibilitar ainda mais as operações da mente faladora. A batalha final, portanto, está dentro de cada um de nós, por causa de quão radicalmente divergente a natureza de uma mente faladora será de pessoa para pessoa. Não podemos passar por muitos detalhes aqui, mas um tema comum é pensar no passado. Jesus diz a Luísa: minha filha, não olhe para o passado, porque o passado já está em mim e pode ser uma distração para você. E isso pode fazer confundir o pequeno caminho que lhe resta para percorrer. De fato, sua mudança para o passado faz com que você diminua o ritmo da jornada atual e assim perde tempo e não avança no caminho. Por outro lado, olhando apenas para o presente, você terá mais coragem, permanecerá mais unida comigo e você avançará mais em seu caminho e não haverá perigo de ser enganado. Ocasionalmente, pensar no passado pode ser edificante se, por exemplo, esse pensamento envolve a lembrança de orientações, bênçãos e etc. Deus lhe deu quando a lembrança se torna útil, mas geralmente pensar no passado é pouco mais do que nostalgia inútil, ou pior, habitar ímpios em feridas ou viver no passado. Esse comportamento deve ser deixado para trás. Pensar no futuro é igualmente prejudicial, embora, é claro, também tenha momentos em que é necessário, como antecipar a vinda do reino, orar por uma morte santa e etc. Normalmente, o pensamento prejudicial sobre o futuro surge da desconfiança, que será tratada em breve em uma própria sessão. Outro objetivo comum de uma mente tagarela é a reflexão interminável daquelas coisas a quais ela se apega. O desapego, portanto, é a próxima virtude que consideraremos. Aí vocês podem pensar, né? A Aline está lendo sobre o silêncio. E ela, de repente, com esses mais de 600 vídeos que ela coloca na internet, ela é a alma que mais fala, que eu já conheço. Eu mesmo penso isso de mim. Mas aí eu vou conversar com Jesus sobre essa parte do silêncio. E ele fala que falar dele e das experiências com ele e partilhar a vida com ele não tem nada
dia errado. E eu tô lendo a Valtorta nesses dias e eu percebi que Maria não era tão silenciosa assim como a gente pensava. Ela conversou com o seu sacerdote, com sua mestra, que são as pessoas mais diretas a ela, e contou tudo com a mãe dela, tudo o que pensava, tudo o que passava pela mente dela. E ela falou bastante. Então a gente percebe. E ela falou muitas coisas assim, poderosíssimas, de mistérios mesmo. Então assim, a gente fica pensando que a alma precisa transbordar o que ela tem dentro de si. Que isso é Deus transbordando na alma. Então, falar de conteúdo edificante para evangelização e conversão nunca é demais. Nunca é demais. Mas só que a minha vida pessoal, que ninguém tá vendo como é. Essa vida pessoal é que é onde eu olho, aonde está o silêncio da minha vida. E eu vivo pedindo silêncio para os meus filhos. Eu vivo pedindo silêncio. Odeio barulho. Odeio barulho. Televisão fica desligada o dia inteiro na minha casa. Rádio, nem pensar. E oro em todas as circunstâncias, pensando em Deus o tempo todo, conversando com Deus o tempo todo, em silêncio. Então, é isso que é a vida que eu penso que é a vida que Deus quer, em silêncio. De você ficar em silêncio com Ele, para ouvir, para falar com Ele. O silêncio também de uma higiene, uma higiene audível também, da casa. Mas deixar de falar de Deus é pecado. De falar, de transbordar o amor de Deus na sua vida para os outros é erro. Então eu penso assim, tá bom? Destacamento. É o desapego, acho que é o que ele quer dizer, o desapego. Leva apenas um fio minúsculo amarrado a um pássaro para impedir seu voo. O mesmo acontece conosco na vida espiritual, particularmente no que diz respeito ao dom de viver na vontade divina. Jesus diz a Luísa: a vida da alma deve ser uma vida mais do céu do que na terra, mais divina que humana. Apenas uma sombra, uma coisinha suficiente para impedir que a alma sinta a força, as harmonias, a santidade das batidas do meu coração. E assim ela não faz eco aos meus batimentos cardíacos, não se harmoniza comigo, e eu sou forçada a permanecer sozinho em minha tristeza ou em minhas alegrias. Minha filha, coragem. O começo da eterna bem-aventurança é perder todo o gosto próprio. Nenhuma alma que entre no porto da eterna bem-aventurança pode ser isenta desse ponto. Dolorosa sim, mas necessária. Nem ela pode fazer sem ele. Geralmente, eles fazem isso no momento da morte, e o purgatório faz o último trabalho. É por isso que se perguntam às criaturas como é o gosto de Deus e que significa a beatitude divina. Essas são coisas desconhecidas para eles e eles são incapazes de articular uma palavra. Mas com as almas que são as minhas amadas, uma vez que se entregaram completamente a mim, não quero que a beatitude deles tenha seu começo lá no céu, mas que comece aqui na terra. Quero enchê-los não apenas de felicidade, mas com a glória do céu. Mas quero enchê-los com os bens, com os sofrimentos, com as virtudes que minha humanidade tinha na terra. Portanto, eu despojo não apenas dos gostos materiais, que a alma considera como esterco, mas também dos gostos espirituais, para preenchê-los completamente somente com os meus bens e dar-lhes o começo da verdadeira bem-aventurança. O que eu entendo disso? Ontem eu falei muito Jesus sobre isso, sobre os méritos. Eu não me importo com méritos. Eu estava lendo o livro da Conchita, e ela toda preocupada com esse negócio de méritos, né? E eu falo para Jesus, eu não me importo com nada disso. O Senhor fez eu não me importar com isso. Com meus méritos, de eu conquistar meus méritos. Minhas virtudes e meus méritos. Porque eu quero os méritos de Jesus. Quero viver dos méritos somente dele. E aí, por isso eu não fico tão preocupada com essas regras todas que a igreja impõe pra gente.
Mas também eu não sou desobediente de forma alguma, né? Ou lendo a Conchita, todo o respeito que ela tem pela igreja e tudo mais, eu também tenho o mesmo cuidado, faria o mesmo que ela fez, que se eu estivesse no lugar dela. Mas eu não me preocupo com nenhum mérito, não me preocupo mesmo. Isso aconteceu agora, é uma coisa que Deus colocou em mim, né? Faz parte desse processo da santificação da divina vontade. Anexos não podem entrar no céu, mas como vemos aqui, Jesus não quer que vamos ao purgatório e nem devemos ir para lá, onde estaremos desapegados de tudo, mas com muito mais dor do que seria necessário na terra para alcançar o mesmo objetivo, o desapego. Além disso, no purgatório não há mérito ou glória eterna ou do desapego alcançado. Neste ensino, Jesus está expandindo o apego em geral, dizendo que mesmo gostos devem ser eliminados. No entanto, chamei esta sessão de desapego em vez de ausência de gostos, simplesmente porque acho que esta última seria confusa para aqueles que leem o índice. Mas também há de fato uma diferença. Pode-se em anexo às coisas do mundo, mas pode-se ter um gosto para as coisas sagradas. Tudo isso deve ser substituído pela vontade de Deus. Vamos primeiro considerar os apegos inferiores ao mundanismo. Não é preciso dizer, mas infelizmente não é, que o mundanismo e a vida da vontade divina são mutuamente exclusivos. Sempre há 1 milhão de desculpas disponíveis para justificar o mundanismo. Dizendo sim à vontade divina requer dizer não a todas essas desculpas, e devemos ser rigorosos ao lidar com essas desculpas. Poucos sairão ilesos depois de ler os parágrafos seguintes, muito menos eu, que os escrevi. Alguns dedicam suas vidas a acumular bens e investimentos financeiros ou poupança, comprar carros de luxo e aperfeiçoar infinitamente suas casas. Eles simplesmente adiam a racionalização geral usada sempre que um cristão deseja justificar algo desse tipo que ele sabe que não está de acordo. Com a ligação dele, a santificação e prudência. A prudência, é claro, é uma virtude, devemos possuí-la e persegui-la, mas aqui está o que Jesus diz a Luísa sobre a humana prudência. Oh, quantas obras divinas a prudência humana faz falhar no meio das criaturas! Como preguiçosos chegaram ao ponto de se retirar das obras mais sagradas, mas minha vontade saberá como triunfar em tudo e zombar deles. No entanto, não posso esconder a tristeza por tão grande ingratidão humana. Devemos lembrar que não existe segurança mundana, nem nenhuma delas. Ambas são ilusões. Encontre o homem que em todo o mundo parece ter o máximo dos dois e qualquer um que pode facilmente quão precária é sua verdadeira posição. Lembre-se de que Deus disse ao homem que acumulou grãos na parábola de Jesus: idiota, esta noite a sua alma é exigida de você, e as coisas que você preparou, de quem serão? Alguns querem justificar escolhas questionáveis em músicas, filmes e mídias em geral. Infelizmente, muitos católicos simplesmente não suportam não ser atrapalhados com os momentos em que se trata do que a mídia nos apresenta. Essa abordagem, longe de constituir conhecer pessoas onde estão e ser uma pessoa comum do jeito bom, é realmente um mundanismo velado e incompatível com a santidade. É apego, né? Apego à cultura, achar que tem que gostar da cultura, nada a ver. Alguns estão ligados a viagens. Eles trazem a citação de Santo Agostinho. Ele nunca disse isso, que o mundo é o livro e quem não viaja lê apenas uma página. A citação vem de um autor francês do século de romance erótico e anticlericais. De fato, além de uma peregrinação ou missão quando foi solicitada, a maioria dos santos não sentiu necessidade nenhuma de viajar, pois todos sabiam que a vontade de Deus era perfeitamente acessível a eles, onde Deus os havia colocado. Mas colocar um autocolante piedoso no desejo mundano de viajar muda pouco. Eu não tenho a mínima vontade. Eu fiquei lendo a Conchita ontem, e ela viajou para tudo quanto é lugar, falando tanta coisa bonita dos lugares de Jerusalém, tal. Eu concordo com ela, Se eu tivesse oportunidade, com certeza, porque eu ia deixar de agradecer a Deus e aproveitar a graça que ela teve. Mas eu não faço questão, não faço a mínima questão.
Alguns ficam obcecados com a aparência, ignorando as advertências das Escrituras Sagradas, por exemplo, advertências de Pedro às mulheres: não seja o seu exterior adornado com tranças de cabelo, decoração de ouro. Eles fingem que têm o direito e até o dever de fazer todo o possível para se parecer com as fotos de modelos das capas de revistas mundiais. Fingindo ainda mais, eles afirmam que isso é realmente glorificar a Deus, que lhes deu seus corpos, e concluem a partir dessa premissa que ele também deseja que eles se fixem em abandonar sua perfeição superficial e passageira. Nesta categoria, as mulheres passam a usar muita maquiagem todas as manhãs e os homens e algumas mulheres passam horas na academia todos os dias. Mas, infelizmente, ainda não mencionamos a epidemia de obsessão pela aparência hoje. Os meios de comunicação, alguns praticamente vivem para a glorificação de seu perfil no Facebook. Tudo o que eles fazem é julgado apenas com base nos critérios da postagem sobre isso, e a obtenção de fotos minhas fazendo isso me farão aparecer mais legal no meu perfil? É um exagero, né? Deus ele não gosta do exagero, mas usar um brinco, cuidar da sua aparência um pouco para manter-se, né, bem, não tem problema nenhum. Só não pode ter exagero. Exagero tem, sempre tem. Aqui a questão da velhice deve ser abordada. Para a velhice é o convite de Deus para uma vida mais diretamente focada nele e para ter mais cuidado de abandonar os apegos mundanos que podem ter sido uma influência muito grande já nos anos anteriores. E se esse convite for atendido, a velhice pode ser o maior era dos dias da pessoa na terra e assim tornar-se o verdadeiro mosteiro da vida. Mas muitos rejeitam esse convite de seu amoroso Pai, transformam a velhice em nada além de uma oportunidade de aumentar e explorar vaidades para as quais não conseguiam encontrar tempo para trabalhar em período integral ou criar os filhos. Quão trágico é isso, precisamente no momento em que as frivolidades externas à vida começam a desaparecer de uma maneira gloriosa, convidando assim a alma a se fixar naquilo que permanece eternamente. A alma, ao contrário, passa a se esforçar freneticamente para manter essas frivolidades e expandi-las. Realmente, hoje em dia, os idosos, eles precisam sim dessas casas de idoso, é muito bom, mas tem muitos idosos que estão abusando também. Por favor, entenda que nenhuma das coisas mencionadas acima são males. Alguém que se opõe a essa sessão apontando esse fato está perdendo o objetivo. De fato, viajar, filmes, cuidar da aparência e outras coisas podem ser lícitas, desde que tenhamos o cuidado de observar a moderação. Ele mesmo está falando que é moderação. Implorar e seguir a vontade de Deus em todas elas. Não faça provisões para a carne, por exemplo. Nunca siga paixões, a este ponto em um instante que abandona completamente nossa abordagem atual, se discernirmos que Deus está nos chamando para fora dela. E qual é a maneira certa de saber que não estamos abordando essas coisas com moderação e de acordo com a vontade de Deus? Que pensemos neles quando nós não estamos diretamente ocupados com eles. São Francisco de Sales, o grande médico da vida espiritual para os leigos, ensina que nisto sabemos que desenvolvemos uma afeição profana por alguma coisa. O que você pensa sobre a maioria? Esse pode ser o seu Deus. De nossos desperdiçadores de tempo, Jesus implora repetidamente que Luísa não perde tempo. Luísa também em suas cartas implorou aos seus destinatários para não perder tempo. Em uma entrada do diário, Jesus até resume todos os ensinamentos que deu em uma frase a Luísa. Então, eu recomendo a você, não perca tempo, porque desperdiçando tempo, você acaba atrapalhando minha vida real que estou formando em você. E a primeira linha de uma das cartas de Luísa é simples: peço-lhe para não perder tempo. A maioria das pessoas, tragicamente, mais ou menos, deliberadamente, encheu suas vidas com desperdícios de tempo totalmente vãos, a tal ponto que decidiram que simplesmente não tem tempo, né? Quanta gente que faz coleção de tantas coisas, né? E acha isso tão bonito, coleção, gastar tempo investindo nisso, meu Deus, é tanto apego. Para mais orações, obras de misericórdia, leituras espirituais, etc. Talvez seja isso, acima de tudo, o motivo pelo qual muitos que rejeitam as revelações de Luísa o fazem. Decidiram eles simplesmente não ter tempo para outra revelação particular. Talvez essas pessoas devam receber este livro com o marcador colocado nesta página. Ignorando por enquanto o mais óbvio desperdício de tempo, vamos considerar o que resta. Muitos permitem que suas vidas sejam dominadas por constantes visitas desnecessárias a médicos, dentistas e vários outros profissionais de saúde contra as próprias palavras de Nosso Senhor. Aqueles que estão bem não precisam de um médico.
tendo nomeações de cabeleireiro, visitas de barbeiro, lavagem de carro, para não mencionar, né, cuidar do seu animal, né? E muitas pessoas acreditam ser necessário apenas porque aqueles que lucram dando assim ter rotinas desnecessárias de exercício todos os dias, ter todas as tardes preenchidas com o esporte infantil e a necessidade concomitante de motorista incessante, tratar animais de estimação como crianças, recebendo pedicures e manicures, tendo rotinas diárias de maquiagem, cabelo, rituais gerais, tudo mais. A gente já sabe tudo isso, então nem preciso ler. E todos esses itens são apenas de várias tarefas que as pessoas preenchem seus dias. Nem é preciso mencionar que, apesar desse lamentável estilo de vida do corpo ocupado, há alguma forma muito tempo a cada dia de ser desperdiçado em total absurdo, né? Videogame, jogos, né, de computador. Nossa, quanta gente no celular jogando, né? Jogos, né, mesmo de vício, né? E também quanto tempo que as pessoas passam com o próprio vício de drogas, né, de álcool e tudo mais. O dia de tantas pessoas está repleto de coisas que nos estressam, consomem o tempo e dinheiro, não os fazem felizes e são completamente inúteis. Se até nos livramos da metade dessas coisas, embora devêssemos nos livrar de todas e optássemos por substituí-las pela oração, rapidamente nos tornaríamos santos, sem mencionar pessoas muito felizes. Pois todo esse lixo com o qual enchemos nossas vidas voa diante da verdade de quão incrivelmente preciosos são esses poucos momentos na terra, momentos que Deus graciosamente nos deu. Quando o desperdiçamos por vaidade, nos comportamos como Esaú, que deu sua herança por uma tigela de sopa. Nós não podemos viver na vontade divina se não reconhecermos os dons que a vontade de Deus já nos concedeu, especialmente o dom mais precioso do tempo, e provamos com nossas ações que não reconhecemos a preciosidade desse presente quando o desperdiçamos, assim como ninguém que, ao entregar um belo presente a outro, acreditasse na ingratidão manifestada por este se o jogasse imediatamente em uma lata de lixo. O desapego das pessoas. Não importa quão bom e santo seja o objetivo de nosso apego. Todos os apegos devem ir, né? Sair, sumir. Existe algo mais santo do que a humanidade de Jesus. E, no entanto, mesmo isso também teve que ir para que os apóstolos cumprissem sua missão. Como Jesus disse no Evangelho, não se apeguem a mim, porque ainda não subi ao Pai. Jesus diz a Luísa: você não se lembra que isso foi dito aos meus próprios apóstolos, que era necessário que eles se separassem da minha humanidade? E eles amavam muito, e não poderiam ficar sem mim? Isso é tão verdadeiro que, enquanto eu vivia na terra, eles não se afastaram de mim para percorrer o mundo inteiro para pregar o Evangelho e tornar conhecida a minha vinda à terra. Mas depois da minha partida para o céu, investido pelo Espírito Divino, eles receberam essa força para deixar sua região e a fim de tornar conhecidos os bens da redenção e de dar até a vida por amor a mim. Portanto, a minha humanidade teria sido um obstáculo à missão dos meus apóstolos. Infelizmente, até mesmo as almas devotas, às vezes, sabem que se dispensam dessa virtude do desapego, desde que sintam justificadas por estarem apegadas a algo suficientemente bom em si. Mas as palavras de Jesus são claras: quem ama mais o pai ou a mãe que eu não é digno de mim. E quem ama mais o filho ou a filha não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem encontrar sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Então tem muita gente que fala, né? Deus me deu essa família, eu não posso abandoná-los, né? Deus te deu, mas só que eles são filhos dele, né? São filhos de Deus, né? Sabe-se hoje que os jovens adultos são tão apegados aos pais que se pergunta se ainda pensam que ainda estão no ensino fundamental. Até mesmo as vocações são perdidas por causa desse grau de apego. E assim, eu estava lendo a Conchita e eu achei estranho que ela estava tão apegada aos filhos do jeito que estava e o bispo ficar feliz por isso, né? E os bispos falar que tá certo, que ela tem que ficar, ser uma mãe responsável por pôr os filhos no mundo e tudo mais. Eu não vi nada de errado nisso. Mas ao mesmo tempo eu vi na pessoa dela um apego muito grande aos filhos. E assim, eu vi que
que não era tanto como a história de Santa Teresinha, do Menino Jesus, sabe? Que ela é bem mais apegada e que os bispos que atendiam o diretor espiritual achavam isso importante, esse cuidado dela com os filhos, é uma preocupação de manter-se com os filhos. Aí o marido dela pediu que ela, né, não se retirasse da união com Deus, mas estivesse sempre presente com os filhos. Então, mas eu não vejo nada de errado uma mãe, de repente, querer entrar no convento e os filhos grandes continuarem suas vidas. E a mãe estar dentro de um convento, um mosteiro. Não acho nada de errado nisso. Esse desapego total. Se ela fizesse isso, não sei se ela fez, eu não cheguei a ler o livro inteiro ainda, mas assim, não tem nada de errado, né? É aquilo que Jesus fala, né? Quem toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. E ela seguiu, porque uma pessoa que escreveu um diário de 60 volumes, e ainda fundou mais de 4 congregações, então com certeza ela foi entregue a Deus, com certeza. A vontade de Deus claramente expressa é frequentemente rejeitada, porque implicaria a mudança de uma boa paróquia, de um bom círculo de amigos católicos que se tornaram objetos de apego. As pessoas acumulam tantos bens que têm valor sentimental ou valor sagrado que sua casa é uma bagunça perpetuamente confusa. Alguns pais tratam crianças pequenas como bebês e crianças em idade escolar como crianças pequenas. Até bons pais católicos passam o tempo todo se preocupando com os filhos adultos e atendendo a todas as suas necessidades superficiais. Isso é o que mais acontece. Os católicos chamados a graus mais elevados de santidade, no entanto, permanecem presos nos estágios iniciais da vida espiritual, estagnados. Apenas por causa dos seus bons amigos católicos estão presos ali e eles também ficam muito apegados a seguir em frente, né? Não seguem em frente porque seus amigos católicos mantêm apegados, né, estagnados, e eles também ficam. É real, isso aí eu já sei como que é isso, né? Eu tive que me distanciar dos meus amigos para poder prosseguir. A tradição familiar torna-se tão numerosa e ampla que atola a vida espiritual e derrota seu próprio propósito. As pessoas passam muito tempo assistindo a vídeos caseiros antigos e folheando fotos dos dias passados. E a lista continua. Por mais doloroso que seja, a princípio, ouvir que devemos nos desapegar de tudo, até das coisas mais sagradas, não é difícil ver o quão necessário é esse tipo de desapego. Aí amanhã a gente continua, né, na abnegação, que é muito importante para viver no dom da divina vontade. Amém? Jesus, fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.